Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, começando mais uma semana aí de novidades do nosso Corinthians. A gente entra em campo aí dia 5 de abril, tá? Nosso próximo compromisso. Então, mas prometo aí deixar vocês a semana inteira atualizados. Vamos pra cima, rapaziada. Peço também que vocês me sigam lá no Instagram, lá no TikTok, @John do Timão. Editor, vamos pra cima. Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, segunda-feira, começando aquela semana pós-eliminação no Campeonato Paulista, tá? A gente perdeu o jogo ontem por 2-1 para a equipe do São Paulo. Cara, é o que eu sempre falo, eliminação, qualquer jogo tem ponto positivo, tem ponto negativo. Obviamente, após uma eliminação, como eu falei lá no Instagram, a gente tem essa sensação de tristeza e tudo mais, fica meio cabisbaixo, só que é bola pra frente. Pensar no próximo campeonato, ver os pontos que a gente errou, tá? E buscar melhoria, buscar evoluir nesses pontos, e tem muita coisa pra gente melhorar, tá? Muita coisa. Vamos falar aí do jogo em si, a gente vai trocando diversas ideias. O primeiro ponto que eu queria trazer é sobre a arbitragem, e não especificamente sobre o Vinícius Gonçalves Dias, ou fulano, ou ciclano, ou beltrano, mas a arbitragem brasileira como um todo. Como um todo. Eu critiquei o árbitro do jogo contra o Guarani, de quinta-feira, e o Corinthians classificou. Tá? Então, numa vitória do Corinthians, eu vim aqui e bati numa tecla. Isso daqui tá errado. Ontem, o Vinícius Gonçalves Dias, no primeiro tempo, deu 3 de acréscimo. Subiu a placa 3 de acréscimo, o Rafinha caiu com a mão na coxa. Tá? O Rafinha foi levantar e o jogo voltar 46. Tá? Aos 46. Então já passou 1 minuto. Quando deu 47 e 50 segundos, ele acabou o primeiro tempo. Então assim, ele deu 3, o Rafinha roubou 1, com 1 minuto e 50 ele acabou, certo? Entendam aqui também o termo do roubar, né? É o tempo da malandragem do Rafinha. Segundo tempo, 6 de acréscimo, tá? 6 minutos de acréscimo. Tem o lance que o Jandrei sai, soca a bola, não encosta em ninguém, ele cai. Ele subiu sozinho. Ninguém foi dar nenhum combate. Subiu sozinho, cortou, caiu. Dos 6 minutos de acréscimo, tivemos 2 com a bola rolando, tá? 2. E o árbitro acabou faltando 30 segundos. Então assim, dos 6 já foi para 5,5 e só tivemos 2 minutos de bola rolando. Então que tipo de acréscimo é esse? O próprio Jô, na entrevista dele, falou sobre o árbitro picotar o jogo, demorar muito. O Vitor Pereira falou, o jogo aqui no Brasil é muito parado. Sai a bola, é uma demora. O árbitro apita, tem que conversar com todo mundo. É muito demorado. Isso pra quem tá ganhando é perfeito. Pra quem tá perdendo é horrível, cara. Horrível. E aí é o que eu falo. No jogo contra o Guarani, o Corinthians classificou, eu bati nessa tecla. Ontem o Corinthians foi eliminado, estou batendo nessa tecla. E ontem, vou até contar um assunto assim fora do Corinthians, semifinal do Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense. O Fred foi expulso nos acréscimos, tá? Ele deu uma chegada no cara do Botafogo, foi expulso, tá? Aí fica aquela conversa, pô, não sei o que, não foi com essa intensidade, beleza. O árbitro virou, deu 2 passos, acabou o jogo. O Fred não tinha nem saído de campo. O Fred cumprimentou o cara que ele tinha feito a falta, tipo, desculpa, pá. O árbitro acabou o jogo. O cara é tão surreal, o cara que ele expulsou nem saiu de campo, nem recomeçou o jogo, ele acabou. Tá? Então assim, é uma crítica à arbitragem brasileira em geral. Os caras picotam o jogo inteiro, não tem controle da partida. No jogo contra o Guarani eu falei, o árbitro falou pro cara do Guarani, pode sair por aqui, por esse lado, que você tá aí do lado da lateral, pode sair. O cara virou, olhou pra ele assim, e saiu, atravessou o campo pra ser substituído. Que moral que o árbitro tem? John, isso daí então determinou a eliminação do Corinthians? Com certeza não. Tá? Com toda certeza não. Mas isso atrapalha e muito, tá? E muito. Em jogos que o Corinthians ganha, em jogos que o Corinthians empata, em jogos que o Corinthians perde,
tá? Então, uma crítica geral que eu tenho à arbitragem brasileira. Corinthians entrou em campo com a novidade, o Giuliano no meio campo, tá? Com o Renato Augusto fazendo falso 9. John, pra mim foi muito errado isso, que não sei o que. A gente já sabe que o Renato não dá certo de centroavante. Beleza. Aí eu te pergunto, qual variação então você quer colocar? O Vitor Pereira trouxe. Meu time estava cansado. Eu coloquei o Renato para tentar descansar a minha equipe. O Mosquito não estava 100%. O Jô, meu Deus, o Jô tá 10%. O Júnior Moraes tá 25%. Quem que você vai colocar? Me diz, me mostra, me fala. Não tem, rapaziada. Não tinha opção. Não tinha. Não é uma questão de que ele mudou porque ele... Não tinha opção. Não tinha opção. Olha pro banco do Corinthians. A gente tinha o Adson, o Mosquito, que não aguentava o jogo inteiro, o Júnior Moraes, que não aguenta um jogo inteiro, e o Jô, que não aguenta um jogo inteiro. E aí? E aí? Faz o quê? Uma mágica com isso daí? Não tem como. Não tem como. Ai, muda o meio campo. Vai por quem? Um jogador muito questionado é o Xavier. Tá? Só que eu falei ontem na live. Eu não tenho acompanhado os treinamentos do Corinthians. A gente não tem acesso pra saber se o cara tá treinando bem, se não tá. O Vitor Pereira não dá chance. O Silvinho não dava, o Lázaro não dava. Ninguém dava oportunidade pra esse jogador. Alguma coisa tem. Ele não tá rendendo nos treinamentos como o pessoal imagina, como o pessoal espera que seja um primeiro volante. Certo? O jogo começou, o time do Corinthians extremamente cansado em campo. O Fagner saiu com 10 minutos de jogo, sentiu uma contusão. Vitor Pereira joga o João Vitor de lateral, entra o Robson Bambu de zagueiro. E aí o meu primeiro comentário para a sequência da temporada. Se não tivermos nenhuma novidade, tá, sobre o caso da justiça do Bambu, para mim, titular do Corinthians hoje na zaga é Robson Bambu e João Vitor, tá? Para mim, o Gil vai pro banco pela atuação do Robson Bambu e por tudo aquilo que o João Vitor já vem mostrando. Certo? João Vitor não foi bem na lateral, senti ele extremamente cansado, todo lance que saía ele esticava a perna e tudo mais, cansado. Certo? Agora, outros jogadores, cara, a gente já cansou de falar. O Lucas Piton, sim. O Duqueiroz de primeiro volante, insustentável, mas a gente já vem falando isso, ó. O Paulinho, o pior em campo. O Paulinho não pisou na área, não chutou no gol, não deu nenhum passe importante, não fez nenhuma falta, não desarmou ninguém. Fez o que dentro de campo, o Paulinho? O que? Certo? Então, assim, o time do Corinthians não foi bem, o time estava cansado e a gente foi eliminado, tá? Foi eliminado. Não tem outra conversa, outra coisa. É isso, cara. É isso. O time não tinha opção no banco, estava cansado e sofreu contra o São Paulo. Simplesmente. Tivemos algumas oportunidades? Tivemos. A primeira bola do Roger Guedes. Se ele levanta a cabeça, ele vê o Renato Augusto no segundo sozinho. Tá? Mas o Roger não. Ele domina a bola. Se ele tá perto do gol, ele quer finalizar. Não importa. Depois tivemos a finalização do Renato Augusto que ele isolou de pé esquerdo. Se ele olha, ele dá no William, aberto. Certo? As duas melhores oportunidades no primeiro tempo. Tanto que a do Renato nem foi perto do gol. Na segunda etapa, já tava 1-0 pro São Paulo. Qual a chance que a gente tem? Eu acho que já tava até 2-0 pro São Paulo. A chance que a gente tem com o Giuliano. Uma bola invertida do Renato. Lucas Piton dá pra trás. Cabeceia pra trás, Giuliano finaliza. Poderia ter dominado pra finalizar. Ou pega de primeira mais pro canto. Beleza. Tem um giro do jogo muito bom. Muito bom. Um giro rápido que ele protege. Vira pro lado do pé de direito, certo? Pra finalizar com o pé não dominante. Bola passa raspando a trave. Certo? Duas grandes oportunidades. E aí temos também o gol do Jô, que aí é um lance totalmente pontual, totalmente aleatório a partida, algo ali que não tem... vamos ensaiar essa jogada. Não tem, é o feeling do atacante, vai para pressionar, o goleiro balançou, sobrou... Tanto que o Jô não divide a bola com o Jandrei. Não divide. O Jandrei ameaça e a bola escapa.
O Jô só adianta. O Jô não tromba com o Jandrei. Não tem contato físico entre os dois. Entendeu? Então, assim, é um lance tão aleatório que não tem muito o que falar. Aí, de resto, já falei da arbitragem, falei dos jogadores do Corinthians aí mal dentro de campo. O próprio Roger Guedes, muito instável, muito instável. Agora, a questão das faltas. Primeira falta do Roger Guedes, ele tomou amarelo. E pra mim, era pra amarelo. Só que o Corinthians já havia sofrido 6, 7, 8 faltas. O jogo acabou com o São Paulo fazendo 23 faltas e o Corinthians fazendo 7. 7 ou 9, se eu não me engano. Então, assim, é muito discrepante o número. Por que o Corinthians não vai e mata a jogada do São Paulo no começo? Por quê? O Corinthians rela na bola, é derrubado. Renato tenta desafogar, é derrubado. O Willian tenta desafogar, é derrubado. O Roger, derrubado. Todo mundo. Olha o segundo gol do São Paulo. O Lucas Piton no meio. Se ele vai e faz a falta ali, poderia tomar um amarelo? Poderia. Mas a gente não tomaria o segundo gol naquele lance. Certo? O Corinthians chegando atrasado em todos os lances e tudo mais. Isso é uma sucessão de fatos. Uma sucessão de fatos. E o resultado tá aí. Corinthians eliminado, tá? Do Campeonato Paulista na semifinal. Obviamente, já falei, a gente fica triste, chateado. Só que agora é focar na Libertadores. Dia 5 já tem o Always Red, 4.000 metros de altitude. É trabalhar, rapaziada. Esse tempo aí que a gente tem de preparo. E aí trago até informação aqui. Hoje o Corinthians treina à tarde. Amanhã, que é uma terça-feira, folga, tá? Uma das únicas folgas aí que o Vitor Pereira vai considerar os atletas, desde que ele chegou. E aí de quarta a domingo, treinos todos os dias de manhã, tá? Então hoje à tarde treino, amanhã uma folga, aí treina aí de quarta a domingo de manhã, rapaziada. Quero saber o que vocês acharam da partida de ontem. E, rapaziada, uma pessoa que eu tinha esquecido é o senhor Cássio. Pra mim, continuo com a opinião que ele tem que ser banco do Corinthians. Ontem, nenhum dos dois gols foi culpa do Cássio, tá? Nenhum dos dois. Só que a saída dele com o pé é lamentável, velho. Ele errou. No comecinho do jogo, ele foi cobrar uma falta pro Gil. O Gil do lado dele, assim, ó. Ele jogou a bola na lateral. Uma outra reposição que ele quebrou no Piton. Levantou a bola, bateu cortando, a bola subiu. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Enfim, rapaziada. Bom, agora quero trazer aqui a entrevista coletiva do senhor Jô, tá? Ele falou o seguinte: o árbitro amarrou muito o jogo. Nos deu cartão muito cedo e pra eles demorou. Reclamação faz parte do futebol, é natural, sabemos do jogo que fizemos, um pouco abaixo no primeiro tempo, no segundo tempo conseguimos dar um ritmo melhor. Temos que seguir porque tem outras competições pela frente. E aí depois o Jô falou, ó, não tem me atrapalhado essas questões extracampo. Quem me conhece sabe o quanto eu sou profissional, o quanto eu me empenho e trabalho. Tem de saber separar o particular do profissional. Tenho o apoio da diretoria, do treinador e da torcida que sempre me apoia. Me desculpei perante todo mundo e entrei para fazer o gol. Jô, parabéns pelo seu gol. Foi um cara inteligente no lance, certo? Sentiu que poderia apertar, o goleiro vacilou, você fez o gol, beleza. Só que assim, você faltar em 2 sessões de terapia e falar pra gente separar o particular do profissional, ué, eu tô criticando o Jô profissional. O atleta do Corinthians que estava machucado e não foi nas sessões de fisioterapia, tá? Estava no Rio de Janeiro curtindo o aniversário dele, não deu um parecer para a diretoria. Essa é a minha crítica, cara. Essa é a minha crítica. Beleza, Jô? Mas no mais, você já é bem grandinho, né? Já tá numa idade aí de saber o que faz. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, quem também falou foi o nosso técnico Vitor Pereira, tá? Ele falou, bastante sobre as opções dele. Ele falou sobre que o time tava cansado, por isso que ele colocou o Renato. Elogiou o Robson Bambu. Foi uma coletiva bem produtiva. Ele falou bastante e tudo mais. Falou que não se dá bem com derrotas, não nasceu pra perder, tá? E que vai trabalhar daqui pra frente. A principal fala dele, né, explicando aí esse resultado, ele falou sobre a questão de recuperação do Corinthians, questão fisiológica, que São Paulo teve 2 dias a mais de descanso, certo? E é isso, rapaziada. O São Paulo joga na terça-noite, o Corinthians na quinta. O jogo já é domingo, então o Corinthians teve sexta e sábado. O São Paulo teve quarta, quinta, sexta e sábado. O dobro. O próprio Vitor Pereira falou.
Fisiologicamente, está completamente fora de questão recuperar um jogo em 67 horas. Para além da experiência de alguns jogadores que não há dúvida que têm uma certa idade e que têm qualidade, sem dúvida nenhuma. Mas, para evidenciar a sua qualidade, precisam estar, no mínimo, recuperados. E aí ele completou: é fácil entender que hoje defrontaram duas equipes e lamento não termos a oportunidade de defrontar o São Paulo nas mesmas circunstâncias. Não conseguimos recuperar, chegamos a este jogo cansados, muito mais cansados do que eles. Portanto, nós equilibramos com mudanças no sistema na segunda parte e com muita vontade e espírito de equipe, fizemos um gol e criamos duas grandes oportunidades. Os jogadores foram bravos, tentaram, mas de fato é impossível jogar com qualidade quando o tempo de recuperação foi totalmente diferente. Até além disso daqui que o Vitor falou, eu lembrei de uma coisa. Que a gente criou duas grandes oportunidades, mas o senhor Giuliano, eu prometo pra você que quando você estiver perto da área adversária, você pode chutar no gol. Não precisa toda a bola que o Paulinho toca você tentar devolver no meio de dois zagueiros. O Renato não precisa tabelar toda hora. No Roger, ele não toca, você não tem que devolver de primeira. Você pode dominar já ajeitando para você finalizar. Muitas vezes, 2 ou 3 oportunidades eu lembro que alguém toca no Giuliano, infiltra, o pessoal balança, mas fechando o passe, e o Giuliano tenta devolver a bola. Sendo que se ele domina ajeitando para bater, ele teria outra oportunidade. Mas não, ele errou 3 passes dentro da área do São Paulo que ele poderia ter tentado ao menos uma finalização. Então, Giuliano, tem hora que você precisa ser um pouco mais egoísta, diferentemente do Roger Guedes, que todas que ele recebe perto da área adversária, ele chuta. Tá? Ele chuta. Então, assim, conversa um com o outro aí. Pô, o que você pensa na hora? O Giuliano, pô, vou colocar meu companheiro na cara do gol. O Roger pôde fazer o gol. Troca um pouquinho de ideia para ver se equilibra os dois aí, porque isso daí me incomodou bastante também. E quero saber, rapaziada, a opinião de vocês sobre essa situação do descanso e tudo mais. Para mim, tem uma grande interferência no jogo real. O time do Corinthians cansado em campo. Cansado, tá? Cansado. É a principal justificativa? O Corinthians foi eliminado porque o time estava cansado? Não necessariamente, mas é um fator que influencia com certeza. Bom, outra pessoa que falou ontem, né, dia de eliminação, é bom o pessoal dar as caras aí, né, aparecer pra torcida, foi o nosso Duílio Monteiro Alves, tá, nosso presidente, e ele chamou a responsabilidade, tá, isso daí eu gostei, vou trazer aqui pra vocês. A responsabilidade é minha de manter o Silvinho em dezembro, eu deixo isso claro. Sabemos o caminho que estamos seguindo, com um grande treinador, uma grande equipe e campeonatos pela frente. Sabíamos que iríamos sacrificar um pouco o Paulista fazendo a mudança. Então assim, a partir do momento que o seu presidente assume o erro de manter o Silvinho, tá? Em dezembro, coisa que eu já vinha falando, ó. Vai terminar o campeonato com o Silvinho? Beleza. Termina em dezembro, já rescinde o contrato com ele e vá atrás de um cara para fazer a pré-temporada. Não, manteve o Silvinho, tal. Aí, no jogo, viu que não dava para seguir, demite, passa um tempo com o técnico interino, chega um outro treinador na reta final do campeonato. E aí o Duílio falou, a gente sabia que iria sacrificar o Campeonato Paulista, tá? Então, para quem tá falando, ai não, Vitor Pereira, pelo amor de Deus, fulano, pelo amor de Deus, o Duílio já assumiu a responsabilidade. Pra mim, culpa do Duílio, obviamente, e de muitos atletas, tá? Muitos atletas. Do Vitor Pereira, praticamente 0% de culpa, ao meu ver. Ao meu ver, e quero saber a opinião de vocês, família. A partir do momento que o seu presidente chama essa responsabilidade e fala, eu sabia que a gente iria sacrificar o Paulista, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Então, pô, ele sabe que o time não ia chegar em totais condições para disputar o Campeonato Paulista. Tá mudando ali a dinâmica, tá mudando a metodologia de trabalho, a ideia de jogo durante um campeonato, numa reta final de campeonato, num mata-mata e tudo mais. Agora ele tem aí mais uma semana, tá? Uma semana e um dia para arrumar o time para jogar uma estreia de Libertadores. Essa é a realidade do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre essa declaração do nosso presidente Duílio Monteiro Alves.
Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreve aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Fernandinho, volante aí do Manchester City, tá? Deu uma declaração recentemente falando sobre o futebol brasileiro. Chegou-se a cogitar o retorno dele, tá? Pro Atlético Paranaense, pro Atlético Mineiro e tudo mais. E aí não se concretizou, ele continua na Europa, no City, beleza. Só que ele falou que acompanha o futebol brasileiro. Ele falou, ó, nesse ano não tenho acompanhado tanto os campeonatos estaduais, mas no ano passado o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e até mesmo o Corinthians, com as dificuldades que estavam tendo, estavam jogando um futebol atraente, que dava para assistir, que gosto de assistir. Mas esse ano, quando começar o Brasileiro, vamos ver quem vai se destacar. Pô, difícil, hein? Difícil o Fernandinho falar que o futebol do ano passado do Corinthians era atraente. Não sei, viu? Difícil, eu não achava atraente. Nada atraente, tá? Mas é a opinião dele. Falou que o futebol do Galo e do Atlético Paranaense aí eu concordo, tá? Dos dois times, inclusive finalistas de Copa do Brasil e tudo mais. Pô, a semifinal de Copa do Brasil do Atlético Paranaense contra o Flamengo, show de bola. Foram campeões aí da Sul-Americana, o Galo campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão e do Mineiro. Então, assim, esses dois clubes, pra mim, totalmente justificado. Já o Corinthians, eu discordo, tá? Eu discordo, mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O futebol do Corinthians do ano passado era atraente? Comente aí, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!